Vocês devem ter visto por aí uma reportagem da Juliana Dalpiva e do Thiago Erdi, que são dois colunistas e repórteres do UOL, né? Lá do núcleo investigativo do UOL. E é uma reportagem absolutamente acachapante. Essa é a notícia do dia, para quem não acompanhou, metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprada em dinheiro vivo. A Juliana Dalpiva e o Thiago Erdi fizeram um levantamento de repórter e publicaram essa reportagem hoje pela manhã. Quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e de seus familiares mais próximos foi construída nas últimas 3 décadas com uso de dinheiro em espécie, de acordo com o levantamento que eles fizeram. Desde os anos 90 até os dias atuais, olha isso, o presidente Bolsonaro, irmãos dele e os filhos negociaram 107 imóveis. Vocês conhecem alguém que tenha negociado 107 imóveis em 30 anos? 107. E que não seja dono de construtora e nem dono de imobiliária, né? Pessoas privadas. 107 imóveis. Sabe quantos foram pagos em dinheiro contante? 51. Cara, 107 imóveis, metade deles a pessoa foi lá e pagou em dinheiro vivo. Aí você imagina o seguinte, você aí que é assalariado, né? Você aí tá nos acompanhando, aí você é um fudido, né? Você que é um fudido. Como que você recebe seu salário? É num envelope? Num envelope pardo? É em mala? É na cueca? Como que você recebe seu salário? É na conta bancária, né? O dinheiro das pessoas passa pelo banco, né? Se você for comprar um imóvel hoje, por exemplo, um imóvel, eu não sei quanto custa um imóvel na nossa cidade, mas sei lá, 200 mil reais um imóvel? 300 mil? Eu não tenho ideia. Tem imóveis muito mais caros, né? Óbvio. Mas vamos pegar um imóvel barato que você vai comprar na sua cidade, no interior. No interior do Brasil, numa cidade pequena, um imóvel barato, você vai pagar quanto? 150 mil reais? Talvez, né? 200 mil reais? Qual é a probabilidade de você pagar isso em dinheiro? Dinheiro. Você levar uma mala de dinheiro para comprar um imóvel. Qual é a necessidade de você pagar em dinheiro? Né? Por que você pagaria isso em dinheiro? Imagina que você tem esse dinheiro. Primeiro que você não vai ter esse dinheiro na sua casa, né? Mas se você tem o seu dinheiro, esse dinheiro no seu banco e tal, qual o sentido de você sacar esse dinheiro, por exemplo, e levar para casa da pessoa em espécie, ao invés de fazer o trâmite normal, fazer esse dinheiro passar pelo sistema bancário? Vocês sabem quem usa dinheiro vivo, né? E por que usa dinheiro vivo? E aqui não estou fazendo nenhuma conjectura fora do que já saiu na imprensa e fora do que o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Federal já desvelaram sobre a família Bolsonaro. Há fortíssimas suspeitas de que a família Bolsonaro é, na verdade, a Rachadinha SA. Eu sempre falo isso, quando a gente está falando de rachadinha, a gente não pode falar só do Flávio. A família Bolsonaro, os gabinetes todos formam uma espécie de empresa de rachadinha, segundo as denúncias que temos visto nos últimos anos, né? Ainda não foram condenados por isso. Não foram julgados, na verdade, por isso. Espero que um dia sejam, né? Que o processo chegue ao seu fim e que sejam absolvidos ou condenados. Mas esperamos o devido processo legal, não é mesmo? E aí, meus caros, a gente pode imaginar, por exemplo, as notícias que saíram sobre a loja de chocolates do Flávio, que era uma loja de chocolates que, incrivelmente, era a loja de chocolates da franquia lá que mais recebia em dinheiro vivo em todo o Brasil, né? Várias entradas de, acho que era 2 mil reais, né? Durante vários dias consecutivos foram identificados, por exemplo, naquela quebra de sigilo do COAF. Você imagina pessoas indo comprar chocolate todos os dias em dinheiro vivo? Você tá passeando num shopping, tá? Você tá passeando num shopping. Eu queria fazer um desafio para qualquer pessoa. Você um dia tá passeando num shopping, você pega e senta naqueles bancos que tem no shopping e fica observando as pessoas entrando em lojas, tá? Ou você tá dentro de uma loja de chocolate, dessas de shopping. Observe, por curiosidade, quantas pagam em dinheiro vivo e quantas pagam em cartão de crédito. E você verá
uma total surpreendente de pessoas que pagam em dinheiro vivo de praticamente zero. Ninguém mais usa dinheiro vivo, gente. Ainda mais em shopping. Ainda mais em loja de shopping. Quantas pessoas você vê hoje pagando uma conta numa padaria, numa loja de chocolate, mesmo para comprar roupa, qualquer coisa em dinheiro vivo, tirando aquela nota de real? Assim, é muito raro, né, galera? É muito, muito raro. Gente, até, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, até as pessoas que fazem arte de rua, em sinal, por exemplo, malabarismo, etc e tal, até essas pessoas já estão recebendo em Pix. Até essas pessoas já estão recebendo em Pix. Então, qual é a probabilidade de você comprar, primeiro em família, 107 imóveis e pagar metade deles em dinheiro contante? Nós não podemos supor que as coisas começam a fechar e fazer sentido? De onde viria esse dinheiro contante? O Bolsonaro é deputado federal, é deputado há 30 anos. O Bolsonaro nunca recebeu o salário dele em dinheiro contante. Correto? Os filhos do Bolsonaro nunca trabalharam. Sempre foram políticos. Eles nunca receberam o salário deles em dinheiro contante, correto? Então vamos começar a estabelecer uma lógica e imaginar que não é dinheiro de rachadinha, que eles conseguiram, com o esforço do trabalho deles, sendo deputados e vereadores e senadores, comprar esses 107 imóveis. Por que diabos eles sacariam dinheiro para pagar 51 deles em dinheiro contante, gente? Não faz nenhum sentido. Sabem por que não faz nenhum sentido? Porque não foi isso que aconteceu. Tá cada vez mais claro o que aconteceu. Tá cada vez mais claro o que aconteceu. Não é só a rachadinha também. O Lúcio de Castro, da agência Spotlight, já mostrou que o dinheiro da gasolina dos Bolsonaro também foi bastante bem gasto, inclusive. A maior parte do dinheiro da gasolina que eles têm direito por serem parlamentares, no mesmo posto de combustíveis, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Milhares de litros de gasolina. Dá para dar 3 voltas no mundo com a gasolina que os Bolsonaro gastaram. Por que o descrédito à imprensa antes deles serem eleitos? Porque eles sabiam que a imprensa iria para cima disso. Essa é a grande questão dos Bolsonaro. Eles sabiam que a partir do momento em que Jair tornar-se-ia presidente, isso tudo viria à tona. É uma família que está fazendo esse tipo de coisa há 30 anos. Eu sei quanto custa o custo de vida na cidade do Rio de Janeiro. Eu sei onde o presidente Bolsonaro mora. Eu sei quanto ganha um parlamentar. Eu sei quanto é o salário do Bolsonaro há 30 anos. É um salário público. Todos nós sabemos quanto o Jair Bolsonaro ganha. Eu sei que com o salário que ele ganha, se eu quisesse morar onde ele mora e comprar a casa que ele compra, não os 107 imóveis que giraram no nome da família. Eu tô falando apenas da casa onde o presidente mora. Com o salário que ele ganha, eu gostaria muito de ter um curso de educação financeira com o Bolsonaro para entender como ele criou 4 filhos e conseguiu comprar aquela casa. Tendo 2 ex-mulheres. Porque, obviamente, você tem que também, de algum modo ali, fazer uma divisão, pagar uma pensão e tal. É realmente uma mágica. Não tem XP, não tem Itaú, não tem nada. Eu acho que tem que ter curso de educação financeira com o Jair Bolsonaro. O cara é mágico fazer o que ele fez com o salário de parlamentar dele. Tá cada vez mais claro, né, gente, o que aconteceu, né? Continua a reportagem. As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento em moeda corrente nacional, ou seja, os repórteres descobriram por quê? Porque foram no cartório, pegaram o registro dos 107 imóveis e descobriram que 51 deles foram pagos em moeda corrente nacional. Expressão padronizada para repasses em espécie. Sabe quanto é o total de dinheiro? Presta atenção, você que está dormindo aí, depois do almoço. Sabe quanto é o total de dinheiro em espécie? Veja bem, não é o total de dinheiro que a família Bolsonaro despendeu para comprar os 107 imóveis. É só o total de dinheiro em espécie que a família Bolsonaro tirou do bolso para comprar 51 imóveis. Sabem quanto? 13 milhões e meio de reais. 13 milhões e meio de reais. Dinheiro em espécie. Em
caixa de sapato, podemos pensar, em malas, em cuecas, em papéis pardos. Como esse dinheiro foi transportado, não sei. Tô apenas imaginando aqui. E não há crime nenhum transportar dinheiro na cueca, né? Eu mesmo quando vou em show de rock, que eu acho que tá muito bagunçado, eu boto meu dinheiro na cueca. Qual o problema? Mas aquele dinheiro é meu, né? De fato. Em valores corrigidos pelo IPCA, esse montante equivale, nos dias atuais, só o dinheiro em espécie para comprar 51 imóveis equivale a 25 milhões de reais. É uma pergunta bastante importante, pertinente e que as investigações vão ter que nos mostrar. Como a família Bolsonaro conseguiu esse dinheiro? Tem que se chegar nessa verdade, gente. Não tem, a partir de 2023, se o Bolsonaro não for mais eleito, não tiver mais foro privilegiado, isso tem que ser investigado. Está evidente que tem que ser investigado. De onde a família Bolsonaro tirou, nos valores corrigidos atuais, 25 milhões e meio de reais para comprar 50 imóveis em dinheiro contante, em dinheiro vivo. De onde veio esse dinheiro? Qual é a fonte desse dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro? Esse dinheiro foi declarado no imposto de renda deles quando entrou? Eles tinham lastro para comprar esses imóveis todos? Isso vai precisar ser respondido. É uma investigação que não pode mais ficar parada. Como está parada, né? Como está parada? Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis que somam pagamentos de 986 mil reais, porque essa informação não consta nos documentos de compra e venda. Transações por meio de cheque ou transferência bancária envolvem 30 imóveis, totalizando 13,4 milhões de reais ou 17,9 milhões de reais. Então, assim, em dinheiros corrigidos, o que o UOL conseguiu levantar aqui, fazendo uma conta de padeiro, dá em dinheiro atual, né, corrigido, dá 25 milhões de reais, mais ou menos aí 18 milhões de reais, tá? Essa é a conta que o UOL levantou. É um caminhão de dinheiro para uma família que é composta basicamente de parlamentares que ganham salários muito bons para a média brasileira, mas longe de ter capacidade financeira de acumular esse montante de dinheiro. Não é mesmo? Ao menos 25 desses imóveis foram comprados em situação que suscitam investigações do Ministério Público no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Neste grupo estão aquisições e vendas feitas pelo núcleo do presidente, seus filhos, suas ex-mulheres, não necessariamente com uso de dinheiro vivo, mas que se tornaram objeto de apuração, como, por exemplo, no caso das rachadinhas. O UOL procurou o gabinete de Jair Bolsonaro, que não se manifestou. Obviamente, não se manifestará. O levantamento considera o patrimônio construído no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, pelo presidente, seus 3 filhos mais velhos, a mãe, 5 irmãos e 2 ex-mulheres. E aqui tem uma coisa muito importante. Para você fazer uma matéria dessa, você tem que ir de cartório em cartório fazer buscas, né? Esse é o trabalho. Esse é o tamanho dessa reportagem do Thiago Erigi e da Juliana Dalpiva. Então você tem que ir no Rio de Janeiro, nos cartórios de imóveis, e fazer busca pelos nomes. Me vê levantamento de imóveis que já passaram ou ainda estão em posse de Jair Messias Bolsonaro, de Flávio não sei o que Bolsonaro, enfim, vai procurando, né? Os repórteres procuraram no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Encontraram 107 imóveis, 51 deles pagos com dinheiro vivo. Mas existem mais 5.500 municípios para você procurar no Brasil imóveis dos Bolsonaro. Vocês entendem o tamanho desse negócio? Em 3 municípios em que eles procuraram, eles encontraram 107. Mas você pode procurar em outros municípios também. Isso não está dado. Isso é importante. Não está dado nessa reportagem que 107 imóveis foi o número total de imóveis que a família Bolsonaro negociou nos últimos 30 anos. 107 imóveis, ao menos, é o que eles conseguiram encontrar. Isso é muito importante. Nos últimos 7 meses, a reportagem consultou 1.105 páginas de 270 documentos requeridos a cartórios de imóveis e registro de escritura em 16 municípios, tá, gente? 14 deles no estado de São Paulo. Percorreu pessoalmente 12 cidades para checar endereços e a destinação dada aos imóveis, além de constar processos judiciais. Então, 16 municípios encontraram 107 imóveis do Brasil. A gente pega 5.504 municípios, acho que o Brasil tem, né? Faz menos 16, sobra aí mais uns 5.400 para procurar imóvel dos Bolsonaro. Então, é isso que eu falei. Ao menos 107 imóveis. Ao menos. Em 16 municípios.
Até a mãe de Bolsonaro, Olinda, falecida em janeiro deste ano, teve os 2 únicos imóveis adquiridos em seu nome quitados em espécie em 2008 e 2009 em Miracatu, no interior de São Paulo. Entre os imóveis comprados com dinheiro vivo pela família estão lojas, terrenos, casas diversas. Meus queridos. E aí, a reportagem faz aqui um apanhado do patrimônio em expansão da família Bolsonaro. Desde a chegada de Bolsonaro à política como parlamentar no início dos anos 90, o patrimônio se multiplicou em seus diferentes núcleos familiares, tanto o que abarca os filhos no Rio e em Brasília, como aquele que envolve seus irmãos no interior de São Paulo, em especial as cidades do Vale do Ribeira, a região mais pobre do estado. Até 99, a família havia adquirido 12 imóveis. Nos anos seguintes, uma parte seria vendida, outra comprada. Em 2022, a família seguia proprietária de 56 dos 107 imóveis transacionados nas últimas décadas. Sabe aquele sonho de jogador de futebol que a primeira coisa que faz com o dinheiro é dar uma casa pra mãe? Então, os Bolsonaro deram uma casa pra todo mundo, pelo jeito, né?